Paz do Senhor, igreja. Desde para sempre. Hoje tivemos um dia abençoado e graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui para uma vez mais cultuar. Cultuar é oferecer a Deus o culto. Cultuar é dar ao Senhor. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele nos ensinou que nós oferecemos a nossa vida ao Senhor como uma oferta viva. E cultuar nada mais, nada menos é do que isso. Oferecer ao Senhor uma oferta. É o mesmo que hoje o Senhor nos deu uma palavra. É o mesmo que eu dar a Deus alguma coisa como uma forma de agradecimento. Quem me ouve, diga amém. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Dá um pouquinho de retorno mais, para a igreja. Cultuar é oferecer a Deus algo em forma de gratidão a Ele. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos oferecendo a Deus algo, que é o nosso culto nacional. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Quem trouxe a Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 32, iremos ler a partir do versículo de número 9. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 32, versículo de número 9. Louvo a Deus porque tivemos um dia abençoado, bastante corrido. Esse mês foi um mês muito cansativo para nós. Graças ao bom Deus, nós estamos construindo a nossa casa e basicamente não tive tempo para descansar. Até faltei alguns cultos. Me informei o pastor pela minha ausência, cheguei atrasado em outros. Mas o Senhor tem nos abençoado e não podemos deixar de agradecer a Ele. Amém? Gênesis, capítulo de número 32, versículo 9, está escrito assim. Quem achou, diga amém. Amém. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: tornar-te-á a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Sou indigno de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora já me tornei em dois bandos. Versículo 11: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. E tu disseste: certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Versículo de número 13: e passou ali aquela noite e separou as suas posses, um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 12 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Versículo 16: e pôs na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e pondo espaço entre um rebanho e rebanho. Versículo 17: e ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estas diante de ti, então dirás: são do teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú, que está vindo também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a estas mesmas palavras fareis e falareis a Esaú
quando o achardes. Versículo de número 20. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe ele me aceitará. Versículo de número 21. Assim passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Quem pode dizer amém por essa palavra? Eu estava meditando acerca do que o Senhor queria falar conosco nessa noite, e pregar ou ministrar a palavra do Senhor não é fácil. Falar é fácil. Falar é muito fácil. Ler um texto bíblico, ler um livro ou qualquer coisa literária também é muito fácil. É muito fácil. Ter uma oportunidade também é fácil. É muito fácil. Agora, entender o que Deus fala conosco é difícil. E eu provo para você porque é difícil entender o que Deus fala conosco. Porque em meio à multidão e a multidões de pessoas que servem a Deus, ou que se dizem servir a Deus, nós vivemos todos os nossos dias, estamos na casa do Senhor, mas nenhum de nós está isento de atribulações nas nossas vidas. E esta é a maior prova de que não é fácil pregar a palavra de Deus. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus de forma genuína, de forma verdadeira, aquilo que Deus quer falar com a igreja é um alimento. É um alimento porque nós estamos aqui no culto adorando a Deus, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, e nós estamos sendo alimentados, edificados e fortalecidos. E quando nós saímos dessas portas, no momento em que chega na nossa casa a adversidade, a tribulação, a tempestade e o vento, esta palavra que veio da parte de Deus para mim e para a sua vida aqui neste lugar, nos serve de vigor e de força nestes momentos. E é por isso que todas as vezes em que o vento bate na nossa porta, se nós tivermos uma palavra genuína e verdadeira, nós estamos alimentados, fortalecidos, nós estamos de pé diante de Deus, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na escola, e nós não abaixamos a nossa cabeça para a luta, e não existe nada que possa nos tirar da presença de Deus, nos desanimar, e mesmo que nós viemos chorar pela adversidade, nós continuamos de cabeça erguidas, agradecendo a Deus e reconhecendo que Ele é o nosso ajudador. Glória a Deus. Porque todos os dias nós olhamos nas ruas e, independente de questões pessoais alheias, nós reconhecemos pessoas que estavam na casa do Senhor, mas que não estão mais. Nós conhecemos pastores que estavam de pé diante da presença do Senhor e não estão mais. Nós olhamos e vemos jovens que estavam no grupo de louvor adorando ao Senhor e não estão mais. Nós vemos pessoas que eram obreiros da casa do Senhor, que faziam a obra do Senhor e não fazem mais. É porque faltou o alimento. É porque estava na igreja, mas não se alimentou da palavra genuína de Deus. Não da palavra lida, mas da palavra genuína, que é aquilo que Deus manda do céu e a gente pega e recebe e entende que é para nós. E aí quando chega a prova a gente lembra, aquilo vem como uma fonte de vitamina no nosso ser e a gente permanece. Glória a Deus, aleluia. É porque a palavra genuína, ela é alimento. Ela fortalece o crente. E o crente, quando está forte, alimentado, vem a prova, vem a dificuldade, mas ele continua na casa de Deus, adorando a Deus. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20
20 anos. Quando o crente está alimentado, a prova não faz o crente cair. Aleluia. Mas não é fácil. Não é fácil. Vir para a igreja é fácil, mas se alimentar da palavra é mais difícil. Requer coisas que não dá nem para que eu com todo o conhecimento que eu tenho, eu não consigo explicar para vocês. É só você que consegue receber do céu o alimento que Deus manda. Glória a Deus. Não dá, eu não consigo fazer isso, pastor. Eu posso ficar aqui pregando 3 dias. Se você não vê qual é o caminho necessário para você ligar o seu coração e a sua mente no céu, eu não consigo fazer isso por você. Aleluia. Jacó foi um homem escolhido por Deus. Ele passou por diversas situações que todos nós aqui conhecemos. E no decorrer da sua caminhada, ele teve uma situação que fez com que ele divergisse o seu caminho e o caminho do seu irmão Esaú. Esaú era a família de Jacó. Esaú era irmão de Jacó. Mesmo que eles fossem diferentes, Esaú precisava de Jacó. Porque não dá para fazer nada sozinho, pastor. Não dá para viver isolado do mundo. Não dá para vir para a igreja e fingir que aquela pessoa que está lá na nossa casa, que não serve a Deus, não faz parte da nossa família. Não dá para fingir que nós estamos aqui na igreja e não precisamos do irmão que está do nosso lado. Não dá para fingir que nós viemos adorar a Deus e não precisamos da ajuda do pastor. Não dá para fingir que nós não precisamos da ajuda daquela pessoa que talvez a gente nem consegue entender porque é diferente demais da gente. Não dá para fingir que pessoas que nós muitas vezes nem conseguimos aturar, nós precisamos dessas pessoas. Muito mais o irmão. Jacó e Esaú eram irmãos, mas eles, pelas fatalidades da vida e também pela permissão de Deus para criar um caminho de vitória para ambos, ele brigou com seu irmão, discutiu com seu irmão, se separou do seu irmão. E a palavra vai nos dizer, você lembra muito bem, que Jacó foi para Labão, Esaú ficou com seu pai. Mas o tempo passa e a vida vai mostrar para ambos, mais especificamente para Jacó, que Jacó precisa do irmão dele, porque Jacó estava na casa de Labão. Deus abençoou tanto Jacó que o seu rebanho, que as suas posses cresceram demais, e ele e o seu sogro não estavam conseguindo se entender muito bem devido a tanto o quanto o Senhor abençoou Jacó. Mas era apenas um pretexto para que Deus liberasse de vez a bênção na vida de Jacó, porque Jacó já tinha tudo. Jacó já tinha esposas, tinha rebanho, tinha riqueza, tinha o respeito de Labão, porque se tornou um homem poderoso na terra. Mas faltava alguma coisa na vida de Jacó, era voltar para casa e abraçar o seu irmão. E agora Jacó pega tudo que é seu e volta para casa. Mas no meio do caminho, Jacó está lembrando que quando ele saiu da sua terra, o seu irmão queria te matar, porque ele havia enganado Esaú. Você conhece muito bem essa história. Mas Jacó é um homem de Deus. E aqui eu quero entrar naquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Jacó era um homem de Deus, pastor. Jacó era um homem de Deus. E como homem de Deus, ele tem um recurso para guiá-lo no caminho certo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Você que está aqui, se você está aqui, você entende que Deus é
na sua vida. Não é título que faz com que uma pessoa tenha a presença de Deus. Não é ser obreiro, não é ser diácono, presbítero, pastor. É ser fiel a Cristo, é servir a Cristo, é amar, é reconhecer que Ele é o seu Salvador, é buscar a face dele aonde você estiver. Isso faz com que você tenha a marca de Cristo na sua vida. Glória a Deus. Tendo esta marca, você que está me ouvindo agora tem um recurso. Você tem um recurso para te mostrar qual é o caminho correto que você precisa tomar. Sabe aquele momento em que aparecem situações na nossa vida e a gente fica assim: e agora, o que eu faço? E agora, pastor, o que eu faço? Estou sem serviço, o que eu faço? Estou doente, o que eu faço? Minha esposa está brigando demais comigo, ou seu esposo está brigando demais com você, e agora o que eu faço? Alguém não gosta de você, está te afrontando, e agora o que eu faço? Algo que você planejou não deu certo e te prejudicou, e agora o que eu faço? Namoro, noivado, casamento, e agora o que eu faço? Mudar ou não mudar, vender ou não vender, comprar ou não comprar, e agora o que eu faço? Vai chegar não só apenas mas vários momentos da nossa vida em que nós não saberemos o que fazer. E às vezes o mal do crente é isso, é esquecer que você tem um recurso. Aleluia. Glória a Deus. É esquecer que eu tenho um recurso. E o nome desse recurso que eu tenho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o recurso. Porque Jesus, Ele nos mostra qual a decisão que nós precisamos tomar. Ele nos mostra qual é o caminho que nós devemos tomar. Glória a Jesus. Algo precisa ser resolvido na nossa casa, na nossa família. Jesus é o recurso. Glória a Deus, aleluia. Algo no nosso casamento, Jesus é o recurso. É o momento, esse é o momento de quê? De dobrar os joelhos e orar a Deus e falar: Pai, e agora o que é que eu faço? Qual é a direção que eu tenho que tomar? O que eu devo fazer? Ah, mas eu orei essa noite, essa semana, e eu não ouvi Deus falar comigo. Continua orando. Ah, mas eu abri uma campanha de 7 dias e eu ainda não obtive respostas. Continua orando, porque Deus talvez não falou com você ontem, talvez Deus não falou com você hoje, talvez amanhã Deus não vai falar com você ainda, mas vai chegar um momento em que os céus vai se abrir. Deus vai enviar um anjo do céu com uma resposta, como fez com Daniel, e aquilo que você precisa saber vai estar diante de você. Eu tenho experiências com Deus, e eu sei que às vezes o diabo coloca na mente do crente: não vai dar certo, você nunca vai receber a resposta de Deus, aquilo que você está buscando nunca vai acontecer. Mas a experiência que Deus deu na minha vida é de que Deus não desampara os seus. Aquilo que Deus quer e vai fazer na sua vida, o diabo não pode impedir, porque Deus é maior e o diabo já perdeu. O diabo às vezes engana o crente, mas o diabo é um derrotado, porque às vezes nós temos a mente fraca, às vezes há uma incredulidade dentro do nosso coração, às vezes há um momento em que não há fé dentro de nós, mas ainda existe alguém que tem fé em Deus, que sabe que quando é preciso, Deus manda do céu anjo com espada de fogo para derrotar Satanás e mostrar que ainda Deus tem poder na terra para abençoar a tua igreja.
pecadores, pó da terra, mas Satanás é um derrotado e Deus é poderoso. E quando eu não conseguir a direção, Deus vai descer no céu e vai fazer a obra dele. Satanás é um perdedor. Aleluia! Satanás é um derrotado. Ele tenta entrar na nossa cabeça, ele tenta entrar na nossa família, ele tenta devagarzinho entrar na mente dos nossos filhos, mas ainda há poder no nome de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus para quebrar toda a cilada do diabo, para jogar Satanás no chão e mostrar que quem manda é Ele. Glória a Deus, aleluia. É forte. Se eu não conseguir, Deus vai descer do céu e vai mostrar que quem manda é Ele. Mas a tua obra, a tua igreja e o teu povo não será envergonhado. Glória, aleluia. Calamaia, sério. É forte, Jesus. Porque às vezes nós nos tornamos impotentes. Forte. Às vezes eu não consigo resolver o problema. Marai, calasse. Glória, aleluia. Mas Deus consegue. Às vezes nos tornamos tão pequenos. Olhamos pessoas que aparentemente são grandes, estão melhores do que nós aparentemente, porque Deus habita na minha casa. Se eu não estou melhor é porque Ele não permitiu, mas se Ele quiser, Deus só não faz quando Ele não quer, porque quando Ele quer não tem quem possa impedir. Glória a Deus, aleluia. Jacó voltou com a lembrança de que o seu irmão queria te matar. No meio do caminho, Jacó fez a parte dele. E aí que está a chave. Nós temos que fazer a nossa parte. Olha aí. Glória a Deus. Nós temos que educar os nossos filhos. Nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que amar as nossas esposas, os seus esposos. Amar o pastor da nossa igreja. Amar os obreiros da nossa igreja. A liderança tem que cuidar bem do seu departamento. O sonoplasta tem que dar o seu melhor no seu trabalho. O porteiro tem que dar o seu melhor no seu trabalho. Mas a parte de Deus, quem faz é Ele. Glória a Deus. Jacó fez a parte dele, pegou presentes, enviou para o seu irmão, pegou os seus servos, mandou os seus servos ir na frente e disse assim: vou mandar os meus servos com presentes para aplacar a ira do meu irmão. Eu vou ficar atrás com a minha família, vou dividir a minha família em dois, vou ficar mais na frente, minhas esposas e meus filhos ficam atrás, e até o meu irmão chegar dos meus servos e chegar a mim, saberei quando será a ira do meu irmão. E antes de tudo isso acontecer no vale de Jabó, que ele lutou contra o Senhor pedindo para que o Senhor lhe abençoasse. Ele orou. Ele orou. Ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu que não era digno, que não era merecedor, mas que ele tinha fé em Deus. E depois de ele ter feito tudo isso, ele foi. Ele tomou coragem e foi. E quando ele chegou diante do seu irmão, não havia mais rancor no coração do seu irmão. Não havia mais ira no coração do seu irmão. Deus havia descido do céu, tocado no coração de Esaú, arrancado toda a mancha, toda a mágoa, toda a ira, todo o rancor, alegrado o coração de Esaú pela oportunidade de rever o seu irmão depois de tantos anos. Jacó, como servo de Deus, chegou na presença de Esaú, dobrou os seus joelhos, se humilhou, mostrou que estava arrependido, mas Esaú levantou, abraçou ele. Naquele momento, Jacó pôde ver que a mão de Deus havia trabalhado.
finalizo aqui. Não é fácil. Somos seres humanos, cercados por seres humanos. Eu sou falho. Os irmãos que estão do meu lado também são falhos. Todos somos pecadores. Mas a misericórdia de Deus nos ajuda, pastor. Olha aí. Glória a Deus. A misericórdia de Deus nos ajuda a administrar bem o rebanho do Senhor. A misericórdia do Senhor nos ajuda a educar os nossos filhos. A misericórdia do Senhor nos ajuda a manter um relacionamento saudável, namoro, noivado e casamento. A misericórdia do Senhor nos ajuda a viver. Mas nós temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é o nosso ajudador. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Espírito Santo de Deus, honra e glória, Senhor, eu te dou nessa noite. Aqui está, Senhor, a tua casa, os teus filhos, os teus servos, que, Senhor, se prontificaram em oferecer a Ti nessa noite um culto, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador. Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos dê sabedoria para tomar as decisões corretas na nossa vida. Nos dê coragem, Senhor, para agir e não ficar parado, Senhor, com medo, Senhor, daquilo que o adversário tem levantado contra nós. E nos dê, Senhor, a oportunidade de ver o anjo do Senhor lutar ao nosso favor e vencer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta é, Pai, a minha oração nesta noite, crendo na vitória. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe nesta noite a palavra do Senhor e o Senhor pastor. Glória a Deus.